Vamos lá, pessoal. Vamos resolver o exercício Gangorra do NEPS Academy. Da nossa playlist Gabaritando NEPS, estamos dando sequência. Agora, a questão diz: Joãozinho acaba de mudar de escola e a primeira coisa que vemos na nova escola é que a gangorra do parquinho não é simétrica. Uma das extremidades é mais longa que a outra. Depois de brincar algumas vezes com um amigo do mesmo peso, ele descobre que quando está em extremidade, a gangorra se desequilibra para o lado dele. Ou seja, ele fica na parte de baixo e o amigo na parte de cima. Mas quando eles trocam de lado, a gangorra se desequilibra para o lado do amigo. Então, assim, um lado da gangorra sempre vai pesar mais, sempre vai descer, vai desequilibrar para o lado dele, mesmo que ambos os lados estejam com o mesmo peso. Sem entender a situação, Joãozinho pediu ajuda a outro amigo de outra série, que explicou que o comprimento do lado interfere no equilíbrio da gangorra, pois a gangorra ficará equilibrada quando P1 vezes C1 é igual a P2 vezes C2, onde P1 e P2 são os pesos da criança no lado esquerdo e direito, respectivamente, e C1 e C2 são os comprimentos da gangorra no lado esquerdo e direito, respectivamente. Com a descoberta, Joãozinho já consegue dizer se a gangorra está equilibrada ou não, mas, além disso, ele quer saber para qual lado a gangorra descerá caso esteja desequilibrada. A primeira e única linha de entrada contém 4 inteiros: P1, C1, P2 e C2, nesta ordem. Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único inteiro. Se a gangorra estiver equilibrada, imprima 0. Se ela estiver desequilibrada, de modo que a criança esquerda fique na parte de baixo, imprima -1. Caso contrário, imprima 1. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ler os 4 inteiros. E caso a gangorra esteja equilibrada, se, né, P1 vezes C1 for igual a P2 vezes C2, vamos imprimir 0. Se a esquerda, que é P1, for maior, vai pesar para lá. Então aí vai ser -1. E se for a direita, vai ser 1. Beleza, tá? Vamos lá. Novamente, aquele código boilerplate de sempre. Criar uma instância de um objeto scanner. Beleza. Import java.util.scanner. Ler. P1 recebe ler.next. A gente vai trabalhar com valores inteiros? Valores inteiros. Recebe ler.next. Int. P2 também recebe ler.next. Int. Os int C1, mesma coisa. Int C1 e C2. Agora, eu tenho que calcular os pesos de ambos os lados, né? Eu vou criar aqui um valor. Int esquerdo recebe P1 vezes C1. O que acontece? Eu poderia fazer assim, ó. Se P1 vezes C1 for igual a P2 vezes C2, daria na mesma. Eu sei que se for igual, eu vou imprimir 0. Vamos fazer das duas maneiras, tá? Vamos fazer diferente desse exercício. Vamos resolver de duas formas. System.out.println 0. Tá equilibrado, né? Tá igual. Se não, pendeu mais para que lado? Eu tenho que saber, né? Então, se P1 vezes C1 for maior do que P2 vezes C2, se P1 e C1 forem maior do que P2 e C2, a gente sabe que a esquerda foi maior, né? Aqui, P1 vezes C1 é o lado esquerdo. É isso que está dizendo aqui no exercício, olha. Vamos ler isso aqui, ó. Aqui, ó. P1 e P2 são os pesos da criança do lado esquerdo e direito, ou seja, respectivamente. Então, P1 é esquerdo e P2 é direito. C1 e C2 é a mesma coisa. C1 é esquerdo, C2 é direito. Então, os 1, lado esquerdo, e os de valores 2, lado direito. Se o P1 e o C1, que são lado esquerdo, são maiores que P2 e C2, então pendeu mais pro lado esquerdo. Se pendeu mais pro lado esquerdo, a gente printa -1. Ah, eu tô fazendo coisa errada aqui. Eu quero printar isso aqui como string, né? É... Agora, aliás, ele pede pra printar. Não, só desde que seja o valor, né? Não tem essa de printar em valor inteiro ou printar em string.
E se não for nenhum dos dois casos, só pode ser o 1, né? System.out.println 1. Vamos rodar isso aqui? Espero que esteja certo. Vamos lá. Gente, eu não rodo o exercício antes de gravar aula para vocês. Então, eu não tenho um gabarito das questões. Por isso que, se algo der errado aqui, a gente vai resolver aqui junto. E isso que pode gerar uma interação bacana. Então, se quiser deixar um comentário sobre uma outra forma que você sabe de resolver, que seja melhor, mais otimizada, muito importante. Ó, deu erro? Seu código errou. Hum, quando você. Seu não vai imprimir 0, mas ele imprimiu 1. Aqui dá 300 e 300. Deu 300 de ambos os lados, né? 30 e 100 dá 300, 150 dá 300. Tive imprimir 0, mas ele imprimiu 1. P1 vezes C1 é igual a P2 vezes C2. Hum, P1 vezes C1, 30 vezes 100 é 300. 650 é 300. É igual. Mas ele não caiu aqui. Ele foi pro 1. Isso é estranho, tá? Isso é estranho. Vamos. Mas é o seguinte. Eu vou debugar isso aqui pra gente entender. Porque eu quero, de qualquer forma, eu quero resolver de duas maneiras. Então eu vou abrir a IDE e nós vamos resolver isso aqui na IDE. Vamos rodar. Salvar, rodar. E eu quero testar aquele mesmo exemplo de entrada que ele reclamou lá pra gente. Foi um 30. Como é que foi? Foi 3.100. Né? Foi 3.100. 60 e 50. Ele tá enfrentando de fato 1. Mas não deveria. Vamos debugar isso aqui. Olha. Para ele estar printando 1, significa que P1 vezes C1 não é igual a P2 vezes C2. E a gente sabe que é, né? Então vamos printar aqui primeiro, assim que a gente lê, o P1 vezes o C1. E logo em seguida, a gente vai printar o P2 vezes o C2. A gente tem que ter 300 escrito duas vezes na nossa tela aqui, assim que a gente colocar a entrada. Que é isso aqui. Olha só. Olha só. O que é isso? 180? Ah, meu Deus do céu, olha só, eu sou um jacu. Vamos lá, gente, eu vou explicar pra vocês o que que é isso aqui. Talvez vocês até saibam e eu tô aqui igual um idiota. A entrada lê P1, em seguida C1, depois P2 e depois C2. O que acontece? Nosso código, ele tá lendo primeiro P1 e depois o P2, depois C1 e C2. Então, eu passei pra ele 3 e 100 como P1 e P2. 60 e 50 como C1 e C2. Então aqui deu 180 por quê? Porque foi 60 vezes 3. Aqui deu 5.000 por quê? Porque foi 50 vezes 100. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar lado esquerdo aqui em uma linha e lado esquerdo e lado direito aqui em outra. Pronto. Só isso aqui resolve. Tá? Que agora a gente vai fazer P1 e C1, depois P2 e C2. Se eu rodo novamente, 3 e 100, 60 e 50, ah, deu 303.000? Ah, tá. É porque 650 realmente é 3.000, né? Teria que ser 65. 3 e 100, 65. 300, 300, 0. Beleza. Acredito que agora nosso código ele tá com a solução correta, né? Vamos copiar nossa nova solução e vamos colar aqui no nosso Naps. Vamos lá. Vamos ver se agora tá certinho. Se ele vai aceitar a nossa solução. Acredito que sim. Aceito. Ó, subimos de nível, gente. Level 3. Olha, ótimo, né? Entendemos aqui o que estava dando, estava sendo defeituoso. O código, ele estava lendo
esses dois valores aqui primeiro. E aqui eu estava lendo um valor à esquerda, que é o P1, e o valor à direita, que era o P2. O peso à esquerda e o peso à direita. Mas o exercício ele pede que a gente leia o peso e o comprimento à esquerda e depois o peso e o comprimento à direita. E isso interferiu na multiplicação que veio a interferir no resultado. Mas lembra que eu falei que tinha uma outra forma de resolução? O que acontece? P1 vezes C1 é o quê? É o valor da nossa esquerda. O valor do lado esquerdo é o peso à esquerda vezes comprimento à esquerda. E o P2 e C2 é o peso e o comprimento à direita. Ao invés de fazer um cálculo dentro de uma condicional desse tamanho aqui, eu prefiro fazer int esquerda é igual a P1 vezes C1 e int direita é igual a P2 vezes C2, tá? Dessa forma, eu vou conseguir reduzir as minhas condicionais. É isso aqui, ó. Esquerda é igual a direita. Esquerda é igual a direita. Se não, esquerda é maior do que a direita, dessa forma a gente vai ter exatamente o mesmo resultado. Mas as nossas condições, nas nossas estruturas do if, nas nossas estruturas condicionais, estão melhorzinhas, né? É uma legibilidade melhor. Quem tá aqui lendo o nosso código vai ler a condicional, ele vai ver, ó, se a esquerda for igual à direita, pá. Mas se ele chega aqui e lê se P1 vezes C1 é igual a P2 vezes C2, é mais confuso. Por quê? Porque ele não tem um enunciado aqui no código para falar P1 vezes C1 é o cálculo do lado esquerdo, P2 vezes C2 é o cálculo do lado direito. Essa aqui é uma forma de dizer isso para ele de uma forma um tanto quanto, né, implícita. Dava para ser melhor do que isso aqui. Mas isso aqui pra gente já é uma mão na roda, já facilita bastante. Vamos lá, vou testar essa solução aqui também. Vamos lá. Eu copiei o public? Não. Veio feio. Vamos lá, vamos enviar a solução e ver se realmente é a mesma coisa. Sabemos que sim. Aceito. Perfeito. Então, muito obrigado a você que assistiu até aqui, que acompanhou até aqui. Esse vídeo ficou mais longo do que os outros exercícios, né? Bem mais longo, até porque a gente resolveu de duas formas diferentes, a gente chegou a abrir a ideia, tivemos que lidar com um erro. Então, ficou um vídeo maior. Se você tá aqui até agora, muito obrigado por ter acompanhado. Deixe seu like, se inscreva se ainda não for inscrito. Muito obrigado. Até a próxima.